O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto da Congregação Cristã Apostólica
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Este é o nosso culto online transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da nossa igreja, com CCA Cristã Apostólica. Você tem como baixar o nosso aplicativo nas plataformas do Android e do iOS. Se você tiver dificuldades em acessar o YouTube ou o Facebook, e você será alertado sempre que houver os nossos compromissos. Também terá acesso à programação da nossa rádio, também terá acesso aos nossos hinos orquestrados, para que haja comunhão no decorrer do seu dia também. Começando esse culto, gostaríamos de convidar a todos os nossos irmãos, os nossos amigos, as famílias que nos acompanham, para que no decorrer do culto, quando houver os hinos chamados, passará a letra, será transmitida a letra dos nossos hinos na sua tela. Então, se você puder cantar, cante. Se você não puder cantar, leia, medite nas palavras dos hinos, tenta sentir e buscar comunhão com Deus. Os hinos servem para ir colocando a igreja em comunhão com o Senhor. Por que falamos isso? Porque é muito normal que as pessoas coloquem um aparelho no culto online e deixem no mudo até que chegue a hora da palavra. O Senhor fala com todos pela sua palavra. O Senhor aconselha a todos. Deus é um Deus de paz e que não nos julga pelas nossas obras somente, porque se assim o fosse, não seríamos dignos de ser chamados filhos dele. Entretanto, o Senhor se agrada quando nós buscamos agradá-lo e buscamos comunhão com ele. Os hinos é para isso que serve. Estaremos em comunhão com os hinos, buscaremos o Senhor em oração e o Senhor vai tomando a guia do seu Santo Espírito sobre todos nós. Iniciando esse santo culto, convido a todos que possam cantar junto a nós o hino que no livro de louvores da CCA, da Cristã Apostólica, nosso inário, está no número 322.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Em continuação a este culto, irmãos, vamos cantar, aguardando o momento de nós buscarmos o Senhor em oração, o hino 345. Glória ao Senhor, aleluia. Bem, amados irmãos e irmãs, neste momento nós iremos aos pés do Senhor em oração. Onde você estiver, convidamos a todos que possam se ajoelhar, buscando comunhão e buscando pela misericórdia de Deus. Não sendo possível, de onde você estiver, ao menos que você possa reclinar a sua cabeça em ato de reverência, não por quem fará a oração, mas crendo, acreditando que nós estamos buscando uma ligação com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta noite, iremos apresentar as necessidades da igreja, iremos apresentar as necessidades de todos aqueles que nos acompanham, então a tua necessidade também será apresentada. Neste momento, esqueça um pouco dos teus afazeres, do seu cotidiano, esqueça um pouco daquilo que não deu certo na tua vida, daquilo que não está do teu agrado, da maneira como você espera que esteja, e confie em Deus. Quem sabe hoje o Senhor não fala com a tua alma mais uma vez e vai colocando, endireitando as nossas vidas para o caminho que conduz à salvação das nossas almas, mas também para o caminho que nos coloque no centro da vontade do nosso Deus.
em comunhão, busquemos a face de Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória, glória ao Altíssimo, bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, glória ao Criador. Aleluia, Senhor eterno. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos, ó Senhor, com os nossos joelhos prostrados em ato de humilhação na Tua presença, buscando, Senhor eterno, Te agradecer primeiramente pela promessa que Tu tem nos feito, que se formos fiéis à Tua palavra, herdaremos a coroa da vida eterna. Ó Deus de misericórdia, permita que nunca nos esqueçamos, Senhor, que estamos nessa terra de passagem. Permita que nunca nos esqueçamos que a nossa passagem por esse mundo é tão rápida, é como um vento que sopra, mas que estaremos habitando contigo para toda a eternidade. E nossa vida, Senhor, o nosso regozijo é em Te agradar, é em Te adorar, para que possamos ter parte contigo também no reino de glória. Ó Deus de piedade e santo, graças Te damos pelo fôlego de vida, graças Te damos por todo o bem que temos alcançado das Tuas mãos, nos dias das nossas provações. Olhando para trás, Senhor, vemos que a Tua mão tem nos ajudado, Senhor, todos os dias das nossas vidas, ainda que não percebamos. Tu tem nos livrado do mal, Tu tem nos livrado da morte, e a nossa vida, Senhor, não pode ter outro encaminhamento que não seja de render graças por todo o bem que temos alcançado. Ainda assim, Senhor, somos humanos, somos maus, cometemos, Senhor eterno, aquilo que não é agradável aos Teus olhos, erramos e pecamos em pensamento e em obras. Por isso nós Te pedimos por essa oração, Senhor, perdoa as nossas faltas por amor do Teu santo nome, permita que não sejamos julgados com o peso da Tua mão, nem com a força da Tua justiça, Senhor, mas que sobre nós venha a Tua misericórdia mais uma vez. Ó Deus de piedade santo, queira abençoar, Senhor, o decorrer desse culto. Queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, todos os pedidos de oração do Teu povo, todas as causas, Senhor, causas entre famílias, causas de enfermidades, causas na justiça, Senhor, problemas, Senhor eterno, sociais, problemas de enfrentamento, Pai, nos ambientes de trabalho, problema de clientes com empresários, empresas com clientes, Senhor eterno, empregados com patrões. Senhor eterno, Teu povo tem diversas necessidades. Há aquele, Senhor, que está muito tempo distante um do outro, que precisa, Senhor eterno, tem coração derramado para estar junto da família novamente. Há outros tantos, Senhor, com tantas necessidades na Tua presença, mas nós Te pedimos, Senhor, ainda que nós não conheçamos, ainda que não sejamos, Senhor eterno, doutores na ciência médica, ainda que não sejamos, Senhor eterno, juízes, desembargadores para julgar a causa do Teu povo, mas nós Te pedimos, Senhor, conte cada lágrima do Teu filho, da Tua filha, conte, Senhor eterno, cada lamento, cada tristeza, Senhor, cada vez que o Teu povo tem ido de joelhos, Senhor, para oferecer uma oração a Ti, Senhor, nós Te pedimos, conte, Senhor eterno, cada um desses momentos dos Teus filhos, e não se demore, Senhor, mas se apresse a suprir a necessidade do Teu povo, pelo amor do Teu santo nome. Ó Deus de piedade santa, apresentamos nas Tuas mãos os órfãos, as viúvas, Senhor, os enlutados na multidão da Tua misericórdia. Traga, Senhor, consolação para os corações, pelo amor do Teu nome, dentro dos leitos de enfermidade, dentro dos hospitais, Senhor, dentro dos presídios. Ó Pai, Tu conhece cada coração, Tu conhece cada pessoa que está ali, e nós Te pedimos, Senhor, onde tem alguém clamando, onde tem alguém chorando, onde tem alguém lamentando, Senhor, pedindo por si próprio ou por algum ente querido, nós Te pedimos, lembre-te do Teu povo, pelo amor do Teu santo nome. Entre com poder e glória, Senhor, coloca as coisas no lugar. Onde tem enfermidade, coloca a saúde, pelo amor do Teu nome. Onde há condenação, coloca a liberdade, Senhor. Coloca, Senhor eterno, reformule os passos daqueles que estão perdidos, Senhor, para que sejam exemplos de homens e mulheres na sociedade também. Ó Deus de piedade santa, apresentamos a força pública de segurança do nosso estado, do nosso país, dos nossos municípios, a força pública de saúde também. Permita, Senhor, que o povo brasileiro tenha guarida
guarida, Senhor, também nos governos, para que possa a vida ir bem, Senhor. Um povo que tanto te louva, tanto te adora, mas que tem sofrido, Senhor, recorrente crises. Nós te pedimos, Senhor, coloca paz e prosperidade nos nossos termos, pelo amor do teu nome. É o que te pedimos. Pedimos ainda, Senhor, que mais uma vez dos céus tu possa nos instruir, Senhor, com a tua santa e bendita palavra. Tudo isso pedimos, rendemos-lhe graças por Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Bem, amados irmãos, irmãs, nós temos alguns anúncios a fazer com a Irmandade a respeito dos nossos cultos online que acontece de segunda a sábado às 20 horas, também aos domingos 10 horas da manhã e 18h30, aos sábados culto com as irmãs às 10 horas da manhã, às terças-feiras 14 horas também temos culto, e às 14 temos quarta, quinta, sábado e domingo, também culto para toda a nossa querida Irmandade, seja ela da CCA ou seja de que igreja for, mas que estão reunidos em comunhão para buscar a Deus, buscando mais esse canal de comunhão com o nosso Senhor. Convidamos a todos, amados irmãos, que possam compartilhar os nossos cultos, não porque buscamos glória para nós, mas porque há aquele que precisa, há aquele que espera, há aquele que entende que precisa ser atendido por... O impossível precisa acontecer na vida dele. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações que nós achamos que tudo está acabado. Nós achamos que para a nossa situação é um ponto final. Você que acompanha esse culto já passou por essa situação também. Eu, que presido hoje, já passei diversas vezes por essa situação. Há dias na nossa vida em que achamos que é ponto final. Ponto final com a desobediência ou descaminho de um filho. Ponto final numa situação de emprego, uma situação empresarial. Um ponto final quando vem a crise e aquele que vive de um aluguel e o inquilino para de pagar. Ponto final quando vem um diagnóstico de um médico. Ponto final quando vem a sentença de um juiz. E para combater os pontos finais das nossas vidas, para que o Senhor possa fazer de um ponto final, um ponto e vírgula, seguindo a história, eu te convido, compartilhe o nosso culto. Compartilhe com quem você sabe que está desesperado, com quem você sabe que está triste, com quem você saiba que está atribulado, as tribulações do cotidiano. E por que insistimos? Porque este não é o mandamento da CCA, este é o mandamento de Jesus Cristo. Ele instruiu aos discípulos: ide, entrai na cidade, curai os enfermos e fazeis discípulos e anunciai o evangelho até os confins da terra. Fazendo dessa maneira, compartilhando o culto, você está fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas, não pela nossa mensagem, mas foi alcançado por essa mensagem, por essa linha, por essa igreja, ele vai terá forças também para seguir o caminho dele na igreja que ele está acostumado. Então não se pegue achando que você está trabalhando pela CCA. Busque trabalhar por Jesus Cristo. Comunique, compartilhe, convide as pessoas, aqueles que nunca estiveram assistindo um culto e nem têm concentração para assistir um culto. A estes, convido que você fale um pouco antes que você compartilhe, anuncie boas coisas para a pessoa, porque o Senhor é poderoso para que essas pessoas assistam,
O Senhor coloca a paz no coração e o Senhor transforma ponto final em uma vírgula, em um ponto vírgula, e segue a vida com destino à vitória que as pessoas precisam para cada um de si. Esse é o anúncio que nós temos para fazer. Parece repetitivo, mas não é repetitivo. É missão. Missão é uma coisa que nós assumimos e devemos seguir adiante. Missão é quando Deus te abençoa e você abençoa o próximo. Missão é quando você se congrega numa igreja, seja ela de que linha doutrinária for, onde as pessoas se juntam, louvam, recebem instrução da palavra, oferecem ofertas, oferecem o seu dízimo, as suas contribuições, e isso volta em benefício da própria igreja. Missão é expandir mensagem de Jesus Cristo. Missão é estar sempre falando de Jesus. Missão é sempre estar trabalhando em benefício da obra de Deus. Então, independente da igreja que você esteja, compartilhe o nosso culto e que o Senhor possa abençoar também sobremaneira a tua vida. O que você espera, o que você aguarda, o que você busca, que o Senhor possa ser um portão aberto para as suas necessidades também. Tá bem assim? Também aqueles irmãos, irmãs, que além de compartilhar, de acompanhar os nossos cultos no YouTube e no Facebook, também desejam acompanhar o nosso aplicativo, conforme já dissemos, é o CCA Cristã Apostólica, que você baixa no Android e no iOS. Se você tiver alguma dificuldade, peça para um filho, para um neto, que em 2 minutos eles vão instalar para você esse aplicativo. Essa turminha que vem agora, eles já vêm com um chipzinho na cabeça que as coisas acontecem bem mais rápido. E também para nós que estamos em São Paulo, na região metropolitana, você está convidado a começar o seu dia com a Cristã Apostólica, na Rádio Sara Brasil, 101.3, todos os dias, de segunda a segunda, das 6 às 8 da manhã. Está o irmão Bruno, o irmão Tiago, fazendo uma programação para levantar o teu dia, para que você comece o seu dia abençoado por Deus. Não faltará louvores, hinos, testemunhos, palavras, oração, e o Senhor abençoará a todos nós. Se você é de fora de São Paulo, você pode acompanhar a programação da nossa rádio também pelo aplicativo, conforme já dissemos. Tá bem assim? Tudo certo, irmão Bruno? Tudo certo. E para quem está em São Paulo, sendo possível, se você é de Barueri, se você é de Carapicuíba, de São Paulo, Zona Oeste principalmente, Itapevi, São Roque, Jandira, Osasco, Alphaville, venha nos visitar, venha assistir um culto presencial. Ninguém te colocar que irá de alguma maneira expor você, expor a tua fé, expor onde você congrega. Nos visite. Nós temos cultos presenciais aqui em Alphaville, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, domingo 10 da manhã e 18h30 à tarde, 6h30 da tarde, culto só com mulheres às 10 horas da manhã no sábado. Você é convidado, você é convidada, tua família é muito bem-vinda. Venha, assista um culto. Muitas das vezes nós vamos assistir a uma peça de teatro, a um evento esportivo, uma apresentação de filhos. Você é muito bem-vindo, venha assistir um culto da CCA. Se você gostar, continua vindo, mas venha, pelo menos uma vez. Conheça a nossa igreja fisicamente, conheça o irmão Rodrigo fisicamente, eu. Apesar que vocês não vão estar perdendo nada de não conhecer. Mas o irmão Bruno, conhecer o irmão Bruno que faz toda a produção, tá bem assim? São todos convidados. Continuando esse culto, aguardando a palavra, convidamos a todos que possamos cantar o hino 206.
Senhor. Também, tendo conversado com diversos irmãos nos últimos dias, o irmão ancião em Toledo, também o irmão ancião em Feira de Santana, na Bahia, Toledo, no Paraná. Esses irmãos vos saúdam, também o irmão ancião em Caldas Novas, em Goiás. Esses irmãos saúdam a todos com a santa paz de Deus. Amém. Ontem estive congregando com os nossos irmãos no Largo 13, em Santo Amaro, onde atende o irmão Tiago da rádio. Aquela irmandade também muito amorosa, qual convido que, sendo possível, quem trabalha em São Paulo possa assistir os cultos presenciais também em Santo Amaro. É uma bênção. O Senhor tem preparado uma irmandade fervorosa naquele lugar. Aqueles irmãos saúdam a todos com a santa paz de Deus. Amém. Vamos ler, amados irmãos, livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Livro de Eclesiastes, o pregador, no capítulo 3, iremos ler do verso 1 ao 8. Glória ao Senhor. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar o tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Somente aqui, irmãos. Amém. Palavra que o Senhor nos instrui nesta noite de segunda-feira, onde a segunda-feira é o dia de colocar em prática os projetos da nossa vida. Aquilo que não deu certo, a gente faz planos que a partir de segunda-feira que possa dar certo. Isso é normal, isso é convencional, isso é do ser humano. Só que as barreiras que te impediram nos últimos dias são as mesmas barreiras que te impedem hoje, amanhã. E tem coisas nas nossas vidas, querida irmandade, tem coisas nas nossas vidas que não está nas nossas mãos. Vejamos aqui. Lemos que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de nascer. Você espera, você quer que uma mulher em início de gestação, ela dê à luz? Não. Ela tem o ciclo de gravidez. Ela precisa completar o ciclo dela. Da mesma maneira, há aqueles que por permissão de Deus têm a vida ceifada jovens, por um motivo ou por outro, a qual pedimos a Deus que esta situação seja afastada do meio da nossa querida irmandade no nome do Senhor Jesus. Mas há as pessoas que vivem
longuíssimos anos na Terra. Chegam 90, 100 anos e têm uma vida boa, têm uma vida com bastante saúde. A saúde da longevidade, o segredo da longevidade está aqui, ó. Está na sua cabeça. Ser uma pessoa mais relaxada, ser uma pessoa que não quer julgar o teu irmão, confiar em Deus sobre todas as coisas, é um dos grandes segredos para que possamos ter uma vida longa nessa terra. Mas vejamos as pessoas que chegam, que alcançam a graça de uma vida longa ao dia da partida, ao dia em que ele se tornará somente uma lembrança, uma doce lembrança. E passam-se os anos, as pessoas vão se esquecendo de quem foi, mas para os familiares mais próximos, aquela pessoa se mantém viva nos corações e na mente. Mas não tem como. Assim como chegou o dia da partida, tem o dia do nascimento, do ciclo natural. Tem o tempo, irmãos, de plantar, tem o tempo de colher. Aos irmãos que são da agricultura, dependendo da lua em que você planta, você perdeu o dinheiro, porque a plantação ela não vinga, porque tem uma ordem natural da natureza, tem uma ordem natural da força da natureza em que te direciona quando você deve fazer a plantação e quando você deve fazer a colheita, seja da soja, do milho, do algodão, do eucalipto, do arroz, não sei, diversas plantações. Eu não sou da agricultura, mas conheço de ouvir dizer desta ciência. Porque tudo, conforme lemos aqui, tem um tempo determinado por Deus. Você não vai encontrar uma pessoa rindo, contando histórias, piadinhas, quando o ente querido está numa urna. Você vai encontrar essa pessoa chorando, porque é o tempo de chorar. Mas ainda que a pessoa chore, o Senhor vem e consola os corações também. Assim como você dificilmente irá encontrar uma pessoa numa festa chorando, porque aquele que chora não tem ambiente para ir em uma festa. E é assim que o Senhor faz, tudo no teu devido tempo, hora e lugar. E por que a palavra do Senhor vem para você neste início de semana, falando a respeito do tempo? É para te anunciar que o tempo de Deus pertence a Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito na sua vida, na minha, nas nossas vidas. Ainda que nós busquemos antecipar as coisas, se nós anteciparmos, irmãos, fica mal acabado. Se uma criança for tirada do ventre antes da hora, essa criança vai passar por sérias dificuldades para se restabelecer com saúde. Se você acabar uma construção de qualquer maneira, não respeitando os projetos executivos, não respeitando o tempo de cura do concreto, não respeitando o tempo de cura da argamassa que vai no revestimento da fachada, não respeitando o fundo que vai antes da pintura, tudo tem um tempo, tudo tem um ciclo. Você não consegue acelerar além da ordem natural. Você não consegue fazer com que uma empresa que não tenha desenvolvido um critério empresarial sólido, você não consegue fazer com que essa empresa cresça exponencialmente e se mantenha grande com estabilidade. Porque tudo tem um tempo.
Você coloca muito dinheiro na mão de uma pessoa, como vemos rotineiramente os ganhadores dos prêmios de loteria ou sorteios de maneira geral. Passa um período, as pessoas perderam tudo. Por quê? Porque elas foram premiadas fora de tempo. Elas não tinham a preparação para ser dominadoras até no dinheiro. Isso não é uma má sorte, isso é a natureza. A natureza que há milhares de anos atrás, no livro dos Eclesiastes, já estava descrito. E por que então, irmão, que o teu coração está turbado? Por que então, minha irmã, que o teu coração está perturbado? Crê em Deus. Deus tem o melhor para fazer na tua vida, o melhor para fazer na tua causa. E o que fazemos enquanto não é chegado o tempo? Trabalhamos, andamos para frente, fazemos um treinamento, agimos de maneira que quando chegar a oportunidade estaremos preparados. Se você quer ter um lar de paz, adianta você querer ter um lar de paz se você sempre tem uma palavra de condenação dentro da tua casa, uma palavra de discriminação? Adianta você querer ter uma posição de destaque onde você trabalha, se você chega atrasado, não completa o teu serviço direito, não deixa que o fruto do teu trabalho seja perfeito? Adianta você querer ser um doutor em leis, ou um doutor na área de medicina, ou um grande engenheiro, arquiteto, um grande músico ou musicista, se quando você está estudando, você não estuda direito? Então, enquanto não chega o teu dia, enquanto o Senhor não prepara a tua vitória, devemos estar e nos exercitando para esse dia. O que temos nas nossas mãos, devemos fazer perfeito. Os irmãos vejam, um carpinteiro, ele tem um carpinteiro de construção civil. Se ele não fizer bem feito o trabalho dele, a obra sai torta, na largada. O carpinteiro da construção civil, ele chega, a atividade, ela é bem remunerada, mas ele não é o item mais caro da obra. Mas se ele tiver um dia mal dormido, ou se ele não for hábil, ou se ele tiver com algum problema na cabeça, ele mede a obra errado. Para quem não entende de construção civil, ele vai fazer uma medição em madeira, lastreando os pontos onde deve haver concretagem, onde deve fazer as fundações, onde saem os pilares. Se ele fizer errado o trabalho dele, sai tudo torto. Então hoje o Senhor te convida a fazer o melhor. É o final de uma segunda-feira. Hoje, sabe Deus como você está terminando o seu dia. Mas o Senhor te convida que a partir de agora, até a próxima sexta-feira, que você dê o seu melhor. Até a próxima sexta-feira, até o final desse mês. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor, confie em Deus, mas faça o teu melhor. O teu melhor não é julgando o teu irmão, o teu melhor não é discriminando a tua família, o teu melhor não é maldizendo a tua igreja, nem a tua empresa, nem os teus funcionários, nem os teus patrões. O teu melhor não é chegando para um compromisso despreparado. Imagine você confiar a tua vida num advogado.
aonde ele vai te defender de uma causa onde você pode ficar preso ou em liberdade, e o teu advogado não se prepara. Você vai entregar a tua vida para uma pessoa despreparada? Ele vai te colocar encerrado em prisões. E uma cirurgia? Imagine você entregar a sua vida, uma cirurgia cardíaca, um parto, uma vesícula, um problema no pulmão, seja que for. E você entrega a tua vida nas mãos, um desvio de septo, e você entrega a sua vida nas mãos de um médico despreparado. Um médico jovem que veio de uma festa, de uma balada, ou que ele não se preparou para aquela atividade. Você pode perder a tua vida porque a pessoa não está preparada. E você? Está dando o teu melhor? As pessoas podem confiar em você? A tua igreja, a tua família pode confiar em você? Você está dando o teu melhor? Você está buscando perfeccionismo naquilo que você faz? Buscando perfeccionismo pela tua atitude, não querendo forçar a atitude do outro. Você está preparado para subir um degrau? Você está preparado para ser recebido e aceito em algo maior? Você acha que você tem feito o melhor? Tudo tem um tempo determinado por Deus. E o Senhor se agrada de quem se esforça. Para aquele que se esforça, para aquele que confia em Deus, mas que faz o teu melhor na terra, o Senhor tem um portão aberto para te abençoar. Então, amados e queridos irmãos, querida irmandade que nos acompanha pela internet, essa palavra não é uma palavra somente de instrução, é uma palavra de libertação. Porque quantos de nós que estamos no ciclo natural da nossa vida, temos tentado, feito o nosso melhor, mas as portas, elas não se abrem. Irmãos, encerrando o que nós lemos, o verso 8º fala que há tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Para aqueles que buscam, para aqueles que lutam, para aqueles que não desistem, o Senhor colocará, por certo, ainda hoje, uma porta aberta para a tua vida. Lembre-se do Senhor no dia da tua vitória. Lembre-se do Senhor no dia da tua exaltação. Lembre-se que tudo tem um tempo determinado por Deus. E o Senhor, Ele assiste, Ele acompanha as nossas obras. Faça o teu melhor. Busque fazer o melhor. E para quem está numa jornada que essa palavra parece que te trouxe mais aflição do que alegria, porque você olha para trás e fala, Senhor, mas eu tenho me preparado, tenho feito, tenho buscado ser exemplo em tudo que eu faço. Calma. O Senhor também é tempo de chegar o dia da vitória. E oxalá seja hoje o dia da tua exaltação. Então não lamente, não contente com o Senhor. O Senhor tem prazer em abençoar o seu povo. O Senhor hoje deu uma palavra de instrução para nós, de como devemos seguir, porque o Senhor abre a porta que você espera hoje, mas amanhã outras portas você irá querer que ela se abra. Porque nós vivemos em ciclos, e quando nós concluímos um ciclo, nós queremos outro. Veja uma família, um jovem, que ele busca uma esposa, um esposo, um namorado, uma namorada, para constituir uma família, até que ele encontra alguém que dá certo, que ele se sente confirmado. Se casam, aí eles querem crescer, aí eles querem conquistar,
eles querem comprar uma casa, eles querem comprar um carro, querem fazer uma viagem, querem fazer um curso de especialização. Aí querem ter filhos. Aí eles querem que o filho cresça. Aí quer que o filho tenha um bom estudo. Aí ele quer que o filho case também. E é o ciclo da vida. Você nunca está num fim. Você está sempre começando um novo ciclo. Hoje o Senhor abre uma porta na tua vida. Hoje o Senhor recebe os teus pedidos. Hoje o Senhor te confirma para uma boa obra na terra. Hoje o Senhor dá aval. Hoje o Senhor passa o anel dele da benção para dar aquilo que você busca. Mas um novo ciclo se inicia e você tenha essa palavra no teu coração. A benção do Senhor acompanha aqueles que seguem de maneira diligente a fazer o bem e praticar a justiça. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas siga Jesus Cristo. Você pode estar membrado em alguma igreja, onde alguém possa te julgar, onde você possa ser discriminado. Isso não te levará para o céu. Isso não é Deus, isso é política de homem. Busque Jesus Cristo, orientação de Deus. Esteja dentro de uma igreja onde você sinta paz, onde você sinta que você está sendo instruído para alcançar os céus. Que os teus caminhos, que os teus passos sejam confirmados pelo Senhor. Siga avante, meu irmão. Siga avante, minha irmã. Paz, prosperidade, bênção sem medida sobre a tua vida. Um ciclo pode se encerrar hoje, amanhã começa um novo ciclo. É de diligência em diligência, de fé em fé, de esperança em esperança, fazendo o que cabe a você, confiando no Senhor, todas as portas se abrirão na tua vida. Esta é a palavra que o Senhor nos manda, e o nome de Deus por tudo seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Vamos, irmãos, agradecer esse culto, a esta palavra, com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor. Bendito é o teu nome, Rei da Paz. Aleluia. Glória a Deus. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez, Senhor, nos encontramos com os nossos joelhos prostrados, agora em ato de agradecimento, para render-lhe graças pela boa oportunidade que Tu tens nos dado de estarmos, Senhor eterno, na Tua casa, uns na igreja, outros recebendo esse culto nas suas casas, em deslocamento, indo ou vindo do trabalho, no transporte coletivo, em viagens, mas seja em que tempo for que esse culto for assistido, nós te pedimos, Senhor, abençoa o teu povo pelo amor do teu nome e te somos gratos pela comunhão que tu tens gerado no decorrer desse culto. Graças te damos pelos hinos cantados, pela oração que temos certeza que alcançou o trono da tua glória e maiormente te agradecemos pela instrução da tua santa e bendita palavra. Permita, Senhor, que quem pregou, quem produziu o culto, para nós que estamos na igreja, sejamos os primeiros a colocar em prática a tua palavra. E permita que seja um tempo de paz para todo o teu povo também, Senhor. Um tempo de vida, um tempo de saúde, um tempo de prosperidade, um tempo, Senhor eterno, ao qual haveremos de sorrir, de salmodiar louvores em memória da Tua santidade também. Permita também, Senhor, que novos compromissos que surgem na nossa vida, que possamos ser diligentes em alcançar de vitória em vitória. Graças damos a Ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome amado de Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 367.
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs, das famílias, dos nossos amigos que nos acompanham, pelo teu tempo dispensado à nossa igreja, a este culto, a estar em comunhão conosco. Que as bênçãos do Senhor possam acompanhar a cada um de vocês todos os dias em que vivermos nessa terra e que sejam longos, prósperos e saudáveis dias também. Recebamos todos a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.